Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 4. E aí a leitura será do versículo 32 até o versículo de número 11 do 5. Começaremos a leitura no capítulo 4, versículo de número 32, e nos estenderemos até o versículo 11 do capítulo 5. E a palavra de Deus declara: da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhes Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Meus irmãos, o título de todo um trecho que percorre aqui do versículo 42, versículo 32 do 4 até o 42 do 5, seria a igreja sob ataque. A igreja seria atacada de várias formas aqui. No entanto, a igreja, ela orava, a igreja, ela exercia poder, a igreja pregava, muitas conversões aconteciam, mas coisas aconteciam na prática. E uma das coisas que mais acontecia aqui na prática era de que os cristãos aqui, eles não eram presos aos seus bens materiais.
Como alguém já disse, eles eram convertidos, mas o bolso também era convertido. A prática cristã, que nesse momento era dessa forma, era impactante. Inclusive, alguns comentaristas na história, como João Calvino, chega até a dizer que se alguém não se sensibiliza, se alguém não arde o coração em ouvir esse relato, esse coração é mais duro que o aço, ou seja, a pessoa nem convertida é. E aqui nessa igreja sob ataque, que nós temos 2 pontos centrais aqui nessa noite, nós vamos ver algumas coisas que devemos levar para o nosso cotidiano e nossa vida enquanto cristãos, enquanto congregados, enquanto ajuntados para a glória de Deus, enquanto igreja. Uma espécie de prática que existe aqui, que inclusive causa uma confusão em algumas ideologias nesse mundo, como por exemplo a do comunismo, que entende mal essas coisas, colocando isso para todas as pessoas, sendo que aqui nós temos isso para a igreja. A igreja recebe poder do Espírito Santo e ao mesmo tempo provoca a fúria de Satanás. Ela faz isso. Ganha o favor de Deus e ao mesmo tempo a oposição do mundo. Do mundo. Isso não causa surpresa para eles, visto que os apóstolos, os discípulos, eles guardavam em seus corações os ensinos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, por exemplo, no capítulo 16 de João, ele deixou bem claro que o mundo odiaria todos os seus discípulos, todos aqueles que seguiam a sua palavra, todos aqueles que criam nele. E aí nós vamos ver que 3 foram as tentativas de paralisar a igreja. A primeira foi a perseguição em Atos 4, na qual nós já vimos, que foi um ataque de fora para dentro. O primeiro ataque foi assim, foi dessa forma. A segunda foi uma espécie de infiltração que nós tivemos. E aqui em Atos, capítulo número 5, nós acabamos de ler os 11 primeiros versículos aqui, que aqui seria um ataque de dentro para fora. A terceira foi uma distração, que ainda nós vamos ver, lá no capítulo de número 6. A perda das prioridades. Os apóstolos enfrentaram esses 3 ataques com oração. E, junto a isso, o intrépido testemunho da palavra, pregando a Cristo esse ressuscitado dentre os mortos. A oração, inclusive, é algo primordial na vida do cristão. Antes de qualquer coisa nessa vida, nós devemos orar. Antes de comer, antes de ir para o trabalho, antes de dormir, ao acordar. Principalmente antes de um culto. Inclusive, já falei muitas vezes, eu perdi a conta, de que existe uma prática pentecostal que está correta, que era uma prática, inclusive, puritana. Devemos orar até orar. Antes do culto, não conversavam, não faziam tais coisas, apenas se ajoelhavam e oravam bastante até começar o culto. Muitas vezes, até aqueles que amam o puritanismo, acham e veem e sabem, e é do conhecimento de todos aqui, que foi uma época de ouro na história da igreja, mas não se ama essa prática. E o que devemos fazer sempre é orar. Oramos antes da pregação do Evangelho, porque nenhum pregador é autossuficiente para tocar o mais profundo do coração de um homem. A mente de ninguém pode ser convencida, teoricamente, psicologicamente, de que está sendo pregado é verdade e vai permanecer, e deve permanecer e permanece. O homem não tem poder sozinho. O poder vem do alto. E mesmo esses
nós vamos ver também com textos aqui, que receberam um sopro do Espírito da parte do Senhor Jesus. Nós vamos ver isso no capítulo 20 de João. Mesmo aqueles que foram revestidos de poder do alto, como nós vimos no início de Atos, eles sempre oravam antes de qualquer coisa, antes de qualquer fazer, antes de pregar a alguém, sempre estavam orando. Não existe essa vida sem oração da parte deles. Então, a oração e a palavra caminhavam juntos. E o texto que nós temos aqui nos oferece um profundo contraste entre a atitude de Barnabé, aqui no final do capítulo de número 4, e a conduta de Ananias e Safira. Todos eram membros da igreja. Viu? Podemos até dizer que o primeiro joio conhecido, de fato, os primeiros, Ananias e Safira. Todos venderam uma propriedade. Todos levaram os valores e depositaram aos pés dos apóstolos. A diferença entre eles era a motivação. Barnabé foi inspirado pelo amor. Ananias e Safira, pelo egoísmo. Barnabé ofertou para a glória de Deus. Ananias e Safira, para a própria glória. Barnabé foi inspirado pelo Espírito Santo. Ananias e Safira, por Satanás, como diz o trecho da Escritura que nós lemos. Então vamos extrair algumas lições preciosas do texto de hoje. E o primeiro ponto central, que aqui nós vamos ver do 32 ao 37, é o testemunho altruísta da igreja. A plenitude do Espírito, o versículo de número 31, nós vamos ver o seguinte, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Manifesta-se através da unidade espiritual e do amor solidário. John Stott diz que a plenitude do Espírito se evidencia tanto nos atos como nas palavras, tanto no serviço, na mão de obra, como no testemunho, tanto no amor pela família, como na proclamação ao mundo. O fato de Pedro e João terem sido presos, interrogados, ameaçados, não afetou de maneira alguma a vida espiritual da igreja, dos congregados. Porque ela continuava unida, mesmo depois dessa perseguição, desse ataque externo. Com grande poder, ela continuou, foi a se multiplicar, como diz no versículo de número 32 aqui lido. Então nós destacamos aqui desse primeiro ponto central, esse testemunho altruísta da igreja, nós destacamos aqui pelo menos 3 verdades preciosíssimas, em que a primeira dela, o amor traduzido em ação. Nós vamos ler, olha, do 32, 34 e 35. Nós vamos ler o 33. Entendam. Olhe para a sua Bíblia e vamos ler o 32, o 34 e 35, que diz, da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ao 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então,
se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Crentes cheios do Espírito têm um coração aberto, mas tem um bolso também. Nos é informado algumas características e algumas porcentagens de, por exemplo, dizimistas aqui na igreja, que em especialistas na área falam até que superaram uma espécie de porcentagem cabalística que existem em todas as igrejas praticamente. Tudo bem, nós temos isso, mas aqui o bolso não significa somente, não dizendo somente ou apenas, minimizando a questão do dízimo, que é a principal. A igreja tem que viver do dízimo, a igreja tem que sustentar o ministério da palavra com dízimo, tem que ajudar os irmãos com os dízimos, tem que sustentar seminaristas com dízimo e tudo daí por diante, nós sabemos disso. No entanto, aqui fala do bolso aberto também nos socorros aos irmãos. Claro que a igreja aqui, ela entrega as ofertas, dízimos e tudo aos pés dos apóstolos, e os apóstolos, à medida que alguém tem necessidade, vai distribuindo. E aí não adianta, a gente viu aqui que não adiantava viver de mentiras, né? Pelo que aconteceu a Ananias e Safira. Então eles sabiam quem era necessitado de fato. Não adiantava vir com esse papinho e migué de brasileiro aqui, não. Então as coisas aconteciam assim, dessa maneira. Tinham o bolso aberto. Eles realmente dizimavam, eles realmente ofertavam e realmente eram preocupados com o bem-estar um dos outros. Prática que, graças a Deus, a nossa igreja também tem demais preocupação com esse bem-estar um dos outros. Então, o amor, ele não consiste apenas naquilo que falamos, mas também no que fazemos. Essa comunhão, ela tem que passar e passa pelo compartilhar. A unidade da igreja, ela tem que se transformar em solidariedade também. Pessoas eram mais importantes do que coisas, porque os crentes adoravam a Deus, amavam as pessoas e usavam as coisas apenas. Eles não adoravam as coisas. Não tinha dois senhores aqui. Foi bem ensinado pelo Senhor Jesus, não deveis adorar a Deus e a mamon, a Deus e ao dinheiro. A venda de propriedades era voluntária e esporádica. À medida que surgia necessidade de dinheiro, aqui não se ensaiava um modelo social, nem se definia um novo, que não se fazia esse tipo de coisa. William Buckley, comentando aqui esse texto, ele é bem claro nesse ponto quando ele diz: a sociedade chega a ser verdadeiramente cristã, não quando a lei os obriga a repartir, mas quando o coração nos move a fazê-lo. Essa declaração dele aqui não é nada como, nós falamos isso sobre o comunismo, não é nada comunista. Não é nada disso, porque não tem Estado forçando alguém a partilhar algo. Isso parte de um coração contrito, um coração convicto, um coração com certezas, um coração cheio de amor. Parte do individual de cada um, por amor. É uma volição que surge, que flui, que só pode acontecer por meio de um coração regenerado. Não parte de obrigação. João Calvino, é bem interessante o comentário dele, temos que ver na íntegra. Ao analisar esse texto em questão, ele chega a descrever de forma vívida o seguinte: seria preciso que tivéssemos corações mais duros do que aço
para não sermos tocados pela leitura desta narrativa. Naqueles dias, os crentes davam abundantemente daquilo que era deles. Hoje, não nos contentamos em guardar egoístamente aquilo que é nosso, mas, insensíveis, queremos roubar os outros. Eles vendiam seus próprios bens naqueles dias. Hoje é o desejo de possuir que reina supremo. Naquele tempo, o amor fez com que a propriedade de cada homem se tornasse a propriedade comum para todos os necessitados. Hoje, a desumanidade de muitos é tão grande que de má vontade concedem que o pobre more nesta terra e desfrute a água, o ar e o céu juntamente com eles. Veja que é algo forte e contemporâneo até o que João Calvino declarou com base nesse texto. Muitos séculos depois, o problema social e o problema na igreja continua. O problema, inclusive, na igreja. João Calvino faz esse comentário em que nós, observando nas entrelinhas das palavras aqui descritas, nós vamos ver o mesmo que acontece hoje, na maioria das igrejas, na maioria dos lugares. Se a igreja presbiteriana Betel está caminhando de forma correta com dízimos, ofertas e socorros, ela deve melhorar ainda isso. Se nós estamos passando por esse texto hoje, se o Senhor nos faz ouvir isso aqui hoje, é porque precisa haver uma otimização nessa prática. Todos nós, quer seja dizimistas, quer seja a questão de diaconia, que agem com socorros, a tesouraria, e daí por diante, o conselho, e daí por diante, deve até melhorar tudo isso para a glória de Deus. O Senhor nos está dando mais uma oportunidade de aprender sobre isso. E em segundo lugar, a pregação revestida de poder, que é o versículo número 33, que a gente deixou para depois, que diz o seguinte, o versículo número 33 declara: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Sabe o que é interessante? É que a igreja pediu poder para anunciar a palavra com intrepidez. Lucas, ele faz questão de fazer esse registro antes dessa narrativa. Quando no versículo de número 31 do capítulo 4, eles oram, tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Deus respondeu essa oração, pois os apóstolos com grande poder dão testemunho de que? Da ressurreição. Isso era central na palavra deles, a ressurreição. Inclusive, saduceus começaram a pegar no pé deles e perseguir, porque eles perceberam que a palavra deles era exatamente a palavra que o Senhor Jesus pregava, porque o Senhor Jesus pregava sobre a ressurreição, eles também pregavam sobre a ressurreição, só que aqui eles pregavam sobre a ressurreição do Filho de Deus. A mensagem central do Evangelho tem que ser essa. Ela não pode mudar. Ela não pode colocar o homem no centro. O Senhor no centro, isso sim. Não há pregação eficaz sem poder do alto. Por isso eles oraram. Por isso eles oravam. Por isso devemos orar. Principalmente antes do início de qualquer culto e antes do início de uma pregação. E não há nada demais em orar antes da leitura do texto,
quando o presbítero, quando aquele que é o liturgo, ora pela pregação, e o pregador também ora antes de iniciar a pregação, a leitura. Porque devemos, como diz os puritanos, não é um texto bíblico, mas é algo que deve ser praticado. Devemos orar até orar. Martin Lloyd Jones, ele diz que pregação é lógica em fogo. É toda a sabedoria de Deus, a teoria de tudo que faz sentido, mas fervorosamente no Espírito. Aqui não quer dizer que o sujeito grite e faça aquela coisa toda. Ele tem que pregar com paixão. E nós oramos antes do culto para que a igreja também ouça com paixão a pregação da palavra. Todos têm que estar preparados para esse momento. Muitas vezes coloca-se isso, a igreja coloca isso tudo nos ombros do pastor, quando nós devemos ser apaixonados pela pregação. Devemos ter amor por esse momento. Esse momento é o cume do culto. Algumas igrejas históricas colocam, inclusive, o púlpito no centro da igreja, da nave do templo. Entendendo isso, só que isso tem que estar no centro da nossa vida. Isso tem que estar em desejo constante em nossa vida, esse amor pela palavra. O apóstolo Paulo instrui que a pregação deve ser feita no poder e na demonstração do Espírito. Ele declara isso em dois momentos diferentes, em duas epístolas diferentes. Vamos abrir comigo aí, 1 Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 5. A palavra de Deus declara o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Em pleno poder do Espírito Santo. A palavra é pregada dessa forma. É a lógica em fogo. É o poder do Senhor sendo manifesto através da palavra, que nos corrige, que nos leva para trilhar o caminho proposto. Que sempre o Senhor intentou o que é isso, e o Senhor Deus, Ele mesmo apela para que isso aconteça quando faz que o seu Espírito nos faça entender a sua palavra. No Antigo Testamento ele fazia de tudo com os profetas para corrigir o caminho do seu povo. Hoje nós temos o Espírito Santo da promessa, que passeia na congregação, que vai polir todo tipo de imprecisão e falta de sabedoria, vocabulários, retórica do pregador. É corrigido através do Espírito, não depende do presbítero Vicente, do pastor Alex ou de qualquer um que venha a esse púlpito. Pode ser aquele que tenha todos os doutorados possíveis. Ele depende do poder do Espírito Santo. É por isso que alguns pregadores, até ao subir os degraus para pregar, eles iam clamando pelo poder do Espírito, porque não é possível fazer isso sem o poder do alto. Em terceiro lugar, o altruísmo exemplificado, podemos dizer até personificado, em um discípulo. Versículo 36 e 37, que nós temos aqui diante de nós,
diz o seguinte: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé era um homem bom. Um homem bom de fato. Sempre investiu na vida das pessoas. Sempre esteve envolvido em importantes serviços. Foi, Vicente, isso aconteceu? Vamos dar um pequeno passeio em Atos dos Apóstolos, que é onde temos algo sobre esse homem. Existem alguns personagens bíblicos que nós só temos, às vezes, em poucos versículos a sua história, a obra ali feita, as memoráveis coisas feitas, que o Espírito Santo de Deus o fez fazer, que a palavra o instruiu a seguir daquela forma. Então vamos primeiro em Atos, capítulo de número 9, e a gente vai passeando em Atos mesmo, é só ir folheando a sua Bíblia nesse magnífico livro. O versículo 27 de Atos 9 diz assim, ó: Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. O capítulo número 11, versículo de número 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Continue aí no texto. Olha aí. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ainda o 29 e o 30, olhem. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorros aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviaram-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Vocês notaram algo aqui? Barnabé participou da doutrinação, do ensino da palavra. Ele participou em termos de fazer discípulos para Cristo, de tal maneira que foram chamados de cristão pela primeira vez ali. Pequenos cristos significa cristão. Barnabé doutrinou-os a ponto de serem assim. Mas sabe o que é curioso também? Tem algo interessante. Esses cristãos fizeram exatamente igual a eles. Igual a ele. A gente vê aqui no versículo 29, que eles venderam as suas posses e resolveram enviar socorros aos irmãos que moravam em Jerusalém, na Judéia. Eles fizeram isso e enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Olhe o que acontece na vida desse homem.
doutrina e prática caminhando juntos, fazendo que os discípulos feitos para Cristo façam a mesma coisa, e ser assim quer dizer ser pequeno Cristo. Não é apenas o conhecimento teológico, histórico dos pais da igreja, dos puritanos, da teologia governante, ou seja lá qual for a mais fantástica que tenha tido na história. É ser realmente um discípulo de Cristo, praticando aquilo que prega, que se declara e que se anuncia. O que é extremamente difícil. Isso é superar e muito a justiça dos fariseus. Se não se consegue, é fariseu. Não é tão ruim ser fariseu não, viu, meus irmãos? Péssimo é ser saduceu. Em outra pregação a gente vai falar sobre isso. Péssimo é ser como saduceu. Fariseu até que vai. Pelo menos tem uma teologiazinha. Não tem a vida, mas tem a teologiazinha correta. Tem um conhecimento correto. Ele pode ser usado por Deus de alguma maneira, ensinando correto a alguém que é verdadeiramente convertido e praticar aquilo. Mas saduceu nem isso tem, porque crê tudo errado. Totalmente contra aquilo que o Senhor Jesus cria, ensinava e praticava. E aí, Barnabé não parou por aí. Capítulo 13, 1 ao 3 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Utetaca e Saulo. Saulo por último aqui, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: o Espírito Santo. Se foi fantástico lá no sorteio Matias ter sido escolhido, olha como é fantástico aqui, o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Antes da missão, a oração. Não tem jeito, sempre tudo, antes de tudo, em Atos dos Apóstolos, nós temos a oração. Agora vai para o 14, o versículo de número 12, o 20, o 27 e o 28. Versículo 12 diz: a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Depois de terem orado, depois do Espírito Santo ter escolhido eles, e terem orado, eles saíram para fazer a obra, plantar a igreja, pregar a palavra do Senhor, pregar Cristo, ele ressurreto, aí até eles declaravam isso, eles. O versículo de número 20 diz: rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Continuava fazendo e plantando igrejas e doutrinando o povo que era convertido. Versículo 27 vai dizer: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E o 28 diz: e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Barnabé, ele tinha uma característica, inclusive, paulina, né? Lembrando que Barnabé chegou a dar algumas instruções a Paulo. Se Paulo, fora Cristo, fora Gamaliel, que era o seu mestre, ele estava sempre às rodas de Gamaliel, um rabã, um grande mestre, Paulo teve ensinamentos também de Barnabé. Todos nós tivemos alguém que pregou para nós, às vezes tivemos alguém que nos discipulou. É claro que a nossa igreja tem uma prática, o pastor fazer isso, e no máximo o presbítero fazer isso. Hoje nós somos assim, mas em tempos passados, em outras denominações,
nós tivemos outros mestres antes de um mestre, podemos dizer assim, acho que vocês estão me entendendo. E Paulo teve aqui Barnabé como esse homem na vida dele, não teve jeito. E acredito que até essa otimização inicial por parte de Paulo se dá também por isso. Deus foi tão maravilhoso e separou Paulo para ter com os gentios de uma maneira tão fantástica que até o melhor mestre humano possível ele teve. Até isso. Aí o 15:2 diz o seguinte: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram esses dois e alguns outros, dentre eles, subir-se a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão, que era a questão da circuncisão. Ele estava lá presente também no concílio de Jerusalém. Barnabé era assim. Só que aqui, nesse momento, voltando agora para Atos, capítulo de número 4, versículo de número 36 e 37, aqui ele abre mão de uma propriedade para assistir os necessitados da igreja. Prática essa que nós já vimos, ele fez discípulos, esses discípulos fizeram a mesma coisa que ele. Mais tarde, ele investe na vida de Saulo. Discipulou Paulo em certo nível, em certo grau. Depois investe na vida de João Marcos. Olha o tamanho da obra. Muitas vezes as pessoas olham para Barnabé como aquele a partilhar, como aquela espécie de franciscano. Não foi apenas isso. Barnabé trabalhou na obra como um gigante da fé. Muita coisa foi praticada por esse homem. Sua obra, certamente, é motivar, é ajudar pessoas, doutrinar e demonstrar a elas o amor de Cristo. Sua fé é demonstrada por obras. Mostre minha fé. Tua fé, eu te mostro minhas obras. Ele tinha fé e as obras. Ele doutrinava, ele ensinava e ele praticava. De um lado ou de outro, de um jeito ou de outro, as pessoas viam o ensinamento de Barnabé. Barnabé era ensinamento e doutrinação cristã que fluía de suas veias, de sua vida, de sua fala, de tudo que ele fazia. É alguém que deve ser observado na Escritura. Particularmente, eu gosto muito de alguns personagens bíblicos. Fora os gigantões, né? Pedro, Pedrão, Paulão. Mas nós temos ali Estevão, temos Filipe, temos Barnabé. Temos grandes homens citados na palavra que deve se observar. Muitas vezes existe uma admiração fervente apenas pelos de hoje. Ah, fulano tem um doutorado não sei aonde, fulano sabe expor isso, não sei o quê. Mas devemos olhar primeiro para esses homens aqui, que são imitadores de Cristo, de fato, que fazem discípulos de Cristo a ponto de serem chamados de pequenos cristos. Esses devem ser observados, devem ser admirados, sempre. Então, ao ver a necessidade, os outros irmãos, Barnabé vende o campo, entrega o dinheiro aos apóstolos, aos pés dos apóstolos. É para suprir a necessidade das pessoas. Ou seja, seu amor não era apenas de palavras, mas demonstrado por meio das obras. Assim como diz uma música, que tudo bem é de rock, foi gravada há um tempo atrás, muito tempo atrás, que diz: o que a gente faz, o que a gente faz fala muito mais do que só falar. E aí tudo isso acontecendo, essa demonstração dos irmãos, que nós não temos aqui a questão de vender tudo, eles não venderam tudo, tinham casas e terras, e vendendo,
distribuíam. Mas Barnabé, o que entendemos é que ele vendeu tudo e deixou para os apóstolos. Foi algo mais além. Ele fez algo admirável e que admiravam tal obra. O ser humano mesmo admirava isso. Mas isso causou o que é o segundo ponto, que poderia ser a segunda pregação, mas vamos ver hoje. A hipocrisia maligna na igreja, que é esse ataque de dentro para fora. E aí, do 1 ao 11, como nós já lemos, nós vamos ver esses dois personagens que aparecem aqui, Ananias e Safira. Um casal verdadeiramente casado, porque compartilhavam tudo e acordavam tudo e combinavam tudo. Aqui estou pensando nisso agora. Na congregação não cheguei a falar isso. Mas aqui a gente vê que um casal casado pode ir junto para o inferno. Ser concordante em tudo, nem brigar às vezes e ir para o inferno. Então, se há uma diferençazinha em um casal, uma discussãozinha aqui, outra lá, que é impossível, vamos aqui, romantizar o casamento como se não houvesse uma discussãozinha, outra lá, sempre vai acontecer. Eles aqui parece que nem acontecia isso, o negócio era bem combinadinho entre eles. Mas eles foram os primeiros joios detectados aqui no início da história da igreja primitiva. Esse gesto de desprendimento de Barnabé, ele despertou a admiração de todos os crentes. E aí, é claro, não temos aqui, mas sabemos disso por causa da história. Com certeza ele também tinha toda a desenvoltura de expor a doutrina de Cristo. Com precisão, em alto nível. Também a levita, entenda isso, o Antigo Testamento dominadinho ali, ele compreendia tudo que o Senhor Jesus falava teoricamente também. O homem era bom, e aí era bom também dessa forma. No meio daquele entusiasmo, Ananias e Safira, membros da igreja de Jerusalém, a igreja central, viu? Cobiçaram a mesma honra, eles invejaram algo bom. O que é interessante aqui é isso. Eles foram movidos pelo ciúme e a inveja por uma coisa boa. Isso foi algo ruim que Barnabé fez? Não. Mas eles cobiçaram algo a mais em termos dessa prática de inveja e ciúme aqui. O fato de que a invasão de Satanás no espaço da igreja acontece sempre de qualquer comunhão devota corre perigo. É um alerta isso aqui. Ao doar, orar, jejuar, muito facilmente desviamos o olhar de Deus e focamos nos aplausos das pessoas, muitas vezes. Essa é a hipocrisia sutil que ameaça permanentemente nossa vida de fé, que inclusive Jesus fala em Mateus 6, do 1 ao 6, 16, 18, Mateus 6, nós vamos observar isso aí. Jesus mostra esse perigo. Será que essa hipocrisia desmascarada por Jesus dos devotos de seu povo e explicada com a terrível metáfora de sepulcro caiados, lembram disso? Também se repetirá em sua própria igreja? Jesus chamava os fariseus de sepulcro caiados. E aí na igreja dele mesmo acontecia isso. Aconteceu isso. Infelizmente, acontece isso frequentemente.
É a partir dessa questão decisiva que precisamos ler o relato de Ananias e Safira, compreendendo assim o juízo aterrador que Deus executou naquela ocasião. Até ali, tinha sido gloriosa a vida da igreja. Até aqui foi, como diz aquela música penteca, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Não teve momento ruim até aqui. Mas, agora, acontece algo diferente. Como ele não conseguiu, Satanás, destruir de fora para dentro a igreja, por meio da perseguição, que foi feita, assim, prendendo, e açoites e tudo que pode imaginar, ameaças. Agora se infiltra na igreja para atacá-lo de dentro para fora, por meio da hipocrisia. Como Satanás não conseguiu destruir o trigo, ele semeou o joio. Agora, o ataque é diferente. O adversário que de fora combatia a igreja nascente, crescente, emergente, agora conseguiram infiltrar-se no coração de um de seus membros. Alguns estudiosos fazem um paralelo entre o pecado de Ananias e Safira e o pecado de Acã, por exemplo. Fazem essa analogia, essa comparação. Pois em ambas essas narrativas, uma mentira interrompe o progresso vitorioso do povo de Deus. Aquela continuidade de vitória, vitória, vitória foi interrompida por causa de uma mentira. Então nós destacamos também aqui desse segundo ponto central dos dois que temos hoje, o primeiro subponto de todos, que seria a hipocrisia disfarçada. O versículo 2 diz: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira não eram pessoas desclassificadas, não. Eram membros da igreja, eram comungantes, vamos usar os termos de hoje. Foram batizados. Viviam junto com os irmãos, cantavam salmos, oravam e até doutrinavam, porque os discípulos naquela época, ali citado aqui no início de Atos dos Apóstolos, todos eram capazes de falar das grandezas de Deus, como nós lemos em muitos momentos aqui, nesses primeiros capítulos de Atos. Falavam a mesma linguagem de fé. Então, externamente, eram crentes lindos e maravilhosos. Vocês sabem aquela manga que a gente compra? Vamos falar, cadê a Luzia aqui hoje? Uma manga coité bem bonita assim, a gente pensa, rapaz, aí é uma manga boa. E você chega em casa e tem aquela decepção, quando abre tem aquelas partes pretinhas dentro, podre, perdi dessa manga, mas ela era linda e maravilhosa, eram eles. Eles eram crentes maravilhosos, externamente falando. O exemplo desse desprendimento de Barnabé fascinou eles. Inclusive, é uma característica de quem não é convertido, é ter inveja de qualidade de irmãos. Tem um livro, eu vou ter que dizer isso aqui, eu li um livro desgraçado uma vez. De um tal de Bart Ehrman. Ele é ateu, mas lida com manuscritos e com a Bíblia. Uma coisa totalmente estranha, mas isso acontece. Eu li, porque a gente tem que ir lá e saber das coisas que vão até argumentar contra nós, às vezes. Jesus disse, Jesus não disse. Lá na historinha do livro, na história pessoal dele, ele cita que foi para uma faculdade e viu lá as exposições e o conhecimento do Bruce Metzger. Quem conhece teologia sabe quem eu estou falando aqui.
É um dos grandes mestres na história entre os manuscritos da crítica textual. O homem é muito bom no grego, é excelente. E ele foi para a faculdade e admirou o Bruce Mestre de tal forma, que eu quero ser igual a ele. O cara, ele nem crente é. E hoje é um dos homens mais habilidosos no grego bíblico, Koiné. Acredite. Então, o não convertido, ele pode conhecer muito mais teologia do que alguns crentes. É doloroso isso, não é? Mas pode acontecer. Porque ele invejou isso, ele cobiçou isso, ele teve ciúmes disso. Então aqui a mesma coisa aconteceu com eles. Então eles tiveram o ímpeto de imitá-lo. Só que eles tentaram jeitosamente, em meio termo, imitar Barnabé. Porque não era produzido pelo amor isso. O amor deles era falso. Estavam cheios de egoísmo. Buscavam louvores dos homens e o reconhecimento da parte das pessoas. E não ajudar as pessoas. E não faziam isso para a glória de Deus, mas a glória de si mesmo. Eles estavam mancomunados na mentira. Eles estavam praticando isso. Queriam a glória das pessoas. Eram hipócritas. E eram falsos filantropos. É interessante lembrar que a palavra de Deus, ela fala que as nossas boas obras são como trapos de imundície. As boas obras são trapos de imundície diante de nosso Deus, que é verdadeiramente bom. A hipocrisia, a gente sabe que é a dissimulação deliberada. É a tentativa de fazer com que as pessoas acreditem que somos mais espirituais do que na realidade somos. E eles o fizeram. O interessante é ver o significado dos nomes. O nome Ananias significa Deus cheio de graça. Pensou um negócio desse. O Ananias, quando o irmão estava declarando, Deus cheio de graça, vem cá, meu irmão. Oh, aleluia. Que coisa. Só que Ananias descobriu que Deus também é santo. Safira quer dizer bela. Mas o pecado tornou o seu coração repulsivo. Olha o significado dos nomes dessas duas pessoas. Outra coisa, o verbo reteve é idêntico àquele que se empregou para descrever a ação de Acã. Por isso que há essa analogia que nós falamos, em reter parte dos despojos de Jericó, que deveriam ser entregues à casa do Senhor ou destruídos. E ele reteve para ele. Então, o termo lá na Septuaginta, que é dado para reteve, é o mesmo também utilizado aqui. O termo se encontra lá em Juízes 7:1. Josué 7:1. Em segundo lugar, a hipocrisia desmascarada. Versículo 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Satanás havia derramado suas sugestões malignas no coração de Ananias, de Safira, desse casal. O casal, ao invés de resistir ao diabo para que ele fugisse dele, deu guarida às suas propostas aqui nesse momento. Caíram na armadilha do diabo e resolveram hipocritamente mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja. Que fato terrível, meus irmãos. Um coração anteriormente repleto
do Espírito de Deus, pelo menos isso era algo que aparentava ali naquele momento, agora cheio de Satanás. Estavam tão bonitinhos, os nomes dos irmãos, a participação no meio da congregação. Isso é possível e é uma realidade contínua na igreja visível. Não tem jeito. Ananias cometeu um pecado ainda mais grave do que mentir ao Espírito Santo. Literalmente o texto diz: Ananias, como é que Satanás encheu teu coração para falsificar o Espírito Santo? O pecado dele não foi apenas mentir ao Espírito Santo, mas tentar falsificar o Espírito Santo, buscando representar sua fraudulenta ação como divinamente inspirada. Assim ele fez. Assim ele procurou fazer com que o Espírito Santo participasse do seu horrendo crime. Ananias não teria cometido nenhum pecado se não tivesse vendido. Ou se ele tivesse vendido, como ele fez a metade, está aqui a metade dos meus bens. Mas ele resolveu mentir. Quando Pedro declarou que Ananias reteve parte do dinheiro, ele emprega aqui o verbo nos phizomai, que significa apropriar-se indevidamente. Essa mesma palavra foi usada também na Septuaginta em relação a Acã. E a outra única ocorrência que acontece aqui no Novo Testamento é em Tito 2:10. Que esse verbo significa, literalmente lá, roubar. Em Tito 2:10. Devemos pressupor o quê? Que antes da venda, Ananias e Safira assumiram algum tipo de compromisso no sentido de darem à igreja todo o dinheiro. Por causa disso, quando entregaram apenas parte do valor, em vez de tudo, tornaram-se culpados de apropriação indébita. John Stott diz que o problema de Ananias e Safira foi falta de integridade. Eles não eram apenas avarentos, mas também ladrões e mentirosos. Reter parte daquilo que nós devemos dar a Deus é roubar. Queriam crédito, prestígio, essa generosidade sacrificial, sem terem de arcar com inconveniências. Assim, a motivação desse casal ao dar não era aliviar os pobres, era inflar o próprio ego. É por isso que na abundância de algumas igrejas colocarem em primeiro lugar algumas ações sociais, ajudas ou coisas assim, na abundância de fazer isso, muitos Ananias e Safira surgem. Passam a achar bonitinho tudo aquilo e fazer tudo. Porque os outros fazem. Fazem porque os outros fazem, não porque ele quer fazer. Não porque ele ama fazer aquilo. Porque entrou a palavra no seu coração e entendeu que aquilo tem que ser feito. Mas é porque ele acha bonito os outros fazendo e querem o mesmo prestígio, porque outros estão prestigiando aqueles homens. E aí querem imitar a homens e não a Cristo. Em terceiro lugar, a hipocrisia condenada. Versículos 5 e 6 diz, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E o 6 diz, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. O pecado escondido torna-se revelado e o pecado revelado torna-se julgado agora.
A hipocrisia desmascarada é condenada aqui. O pecado, embora oculto e bem combinadinho, para eles, nunca ninguém ia descobrir isso. Ninguém ia saber. Só que em meio a toda a teologia aprendida deles, a todo perceber, estavam lá, perseverando na doutrina dos apóstolos, eram participantes. Em meio a tudo isso, aí acontece aquilo que nós falamos muitas vezes, é que o homem espiritual, de fato, o convertido, o que o coração dele foi transformado de coração de pedra para coração de carne, aquele foi atingido pela graça eficaz, que é regenerado, ele discerne, compreende todas as coisas. Como de fato eles não foram destinados à vida eterna, eles não aprenderam isso. Eles não entenderam isso. Eles não podiam fazer isso. Tivesse Satanás logrado êxito e se infiltrado na igreja com o fermento da hipocrisia de Ananias e Safira, o vigor do cristianismo estaria abalado. Que a igreja estava surgindo e o Senhor não queria que esse mau exemplo continuasse. Deus extirpou a hipocrisia da igreja e tratou de forma radical com Ananias para preservar a igreja. O Senhor preserva a igreja. Não adianta qualquer um que queira ou tente fazer algum mal ao ajuntamento de Cristo, pensar que vai sair ileso, que não vai. Existem prejuízos no mínimo. Aliás, a palavra de Deus vai dizer que não permanece na congregação dos justos, né? Não vai acontecer isso. Como consequência, sobreveio grande temor a todos os ouvintes, como nós vimos aí. Grande temor, e era esse o intento de Deus, ao acontecer isso. É para isso que servem os juízes de Deus. Jesus, certa feita, mostrou o final trágico da hipocrisia quando condenou a figueira cheia de folhas, mas sem frutos. Jesus mostra que o fim da hipocrisia é a morte. Digamos que esse acontecimento de Ananias e Safira é a personificação daquilo que aconteceu com aquela figueira. Folhas lindas, sem frutos. Embora eles tivessem, vendi, está aqui dinheiro e tal, mas eles não era fruto de verdade. O Senhor julga o pecado com severidade no início de um novo período na história da salvação. No início, logo, ele vai logo cortando as asas. Por exemplo, logo depois que o tabernáculo foi erguido, Deus matou Nadab e Abiú por tentarem apresentar fogo estranho ao Senhor. Também providenciou a execução de Acã por causa de desobedecer às ordens que Israel havia entrado na terra prometida. Ele fez, escondeu, mentiu, roubou. Também aconteceu a mesma coisa. Apesar de Deus certamente não ser responsável pelos pecados das pessoas, temos a determinação de Deus, a responsabilidade humana, temos a nossa livre agência, temos a nossa liberdade limitada segundo as determinações de Deus. Ele usou esses julgamentos como advertência ao seu povo, inclusive a nós. Vocês leiam 1 Coríntios 10, e ali nos primeiros versículos, até o 12, e observem, vocês verão isso. Em quarto lugar, nós temos a hipocrisia combinada. E aí do versículo 7 ao 10 nós temos, quase 3 horas depois,
entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhes Pedro: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto ao marido. Ananias e Safira fizeram um pacto de mentira. Ou seja, era um casal pactual entre si, tudo eles combinavam e acordavam. E principalmente nessa questão do dinheiro, para tentar se dar bem em termos nem de ganhar, estavam dando para alguém essas coisas, o dinheiro. Mas eles queriam a fama, queriam a admiração e queriam ser comparados a Barnabé. Nós falamos bem de Barnabé aqui, grande homem, memoráveis as suas práticas, mas o nosso alvo não é imitar Barnabé. É ser imitadores de Cristo. Eles quisiam atingir um padrão comparado ao nosso Salvador, tão baixo, tão pequeno, ali naquele momento. Entraram em comum acordo, não só para mentir ao Espírito Santo, mas também para tentar o Espírito do Senhor. Inclusive, uma digressão bem rápida que marquem esse texto, que ele é usado contra os arianos modernos. Os testemunhos de Jeová gostam de dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Ninguém pode mentir ao vento e a uma força ativa, uma energia. Você mente a uma pessoa. Mentir ao Espírito Santo e ao Espírito do Senhor. Isso aqui, eles odeiam esse texto. Marquem isso aí, esse capítulo, para usar contra os testemunhos de Jeová. Retornando da digressão. O pecado deles foi planejado. Eles deliberaram agir de forma hipócrita. Houve uma aliança para o mal. E é algo que pode acontecer, sim, entre pessoas que se dizem convertidas, evangélicas e gospel. Vou citar um caso bem antigo aqui de escândalo no meio gospel. A bispa Sônia e o apóstolo Estevão. Pastores lá da Igreja Renascer em Cristo, pastores do pessoal lá da Oficina G3 e aquela galera todinha, né? Tem nada a ver a Oficina G3 com isso. Os caras que eu gosto das músicas deles. Mas, meus irmãos, olhe aqui como eles fizeram. Aliança para o mal. Aliança para o mal acontece demais. Pessoas que são convertidas. Por isso, o juízo de Deus se repete aqui em Safira. E com força. E com força. E no ímpeto. Matando os dois. É interessante que, diante de um apóstolo que levanta e anda, o que eu tenho eu te dou de graça, que leva o rapaz lá da Porta Formosa para dentro, prega grandes sermões, intrépido, e aponta o dedão mesmo para o povo que matou a Cristo, para os saduceus, para os fariseus que faz tudo isso, e grandes milagres acontecem. Acontece agora de duas pessoas caírem diante dele mortas, mas ele sabe por que foi. E ele sabe que aconteceu aquilo, porque eles foram feridos de Deus. O Senhor os matou. Em quinto lugar, a hipocrisia derrotada. O versículo 11, por que isso? E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Note que duas vezes, aqui nesse pequeno trecho da Escritura, nós vamos ver o seguinte, que a todos houve grande temor. O Senhor mesmo quis fazer isso, Ele quis impactar. Dizer,
Essa brincadeirinha não dá certo aqui não. Isso aqui serve para hoje, em termos de que nós devemos temer a Deus, que vê tudo, todas as nossas atitudes. Não pense você, nem eu, nem ninguém aqui, que o Senhor não contempla todas as nossas obras, todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Não, que Ele está contemplando. Ananias e Safira foram desmascarados. Eles amaram o dinheiro, o prestígio pessoal e perderam todos os seus bens e a própria vida, perderam tudo. Queriam reter uma parte, perderam tudo aqui. Com a hipocrisia desse casal, Satanás intentou destruir a igreja, mas Deus resolveu preservar a igreja e destruir os hipócritas. É importante destacar que é nessa narrativa que a palavra igreja aparece pela primeira vez em Atos dos Apóstolos. Igreja, eclesia, aparece pela primeira vez aqui. Significa ajuntamento, significa assembleia. Então, o Senhor, ele sempre intentou isso aqui, ajuntamentos. O Senhor nunca intentou essa vida de cristão separado um do outro. Sempre juntos, sempre perseverantes, sempre uníssonos em fé, em doutrina. Sempre o Senhor quis isso. Jesus prometeu edificar sua igreja e garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E aí eu vou dar uma das provas que nós temos evidenciais sobre isso. A Bíblia. Isso que nós temos em mãos. Os manuscritos, as cópias das cópias e das cópias foram preservadas sempre. Nós temos o texto bíblico, a vontade de Deus normativa em nossas mãos, porque o Senhor preservou durante toda a história. Ele preservou umas e outras, ficou guardada pelo seu poder. Por isso que tem aqueles manuscritos de Qumran depois, né? O pessoal achando que tinha pouco, tinha mais. E aparece mais e mais a cada dia. Se você não acredita nisso, procure saber de Daniel Wallace, por exemplo, que é um homem que ele vai fotografar cada fragmento de manuscritos que surgem no mundo. Não para de crescer. Ninguém pode destruir a palavra, agora que não pode mesmo. Agora que ninguém, quero ver que governo mundial poderia fazer isso. Não tem como fazer isso. Ela vai permanecer, a palavra de Deus. A morte de Ananias e Safira. Há sem dúvidas, na morte deles, um ato de julgamento de Deus. Ananias e Safira perderam-se para sempre. A semelhança do caso de Corinto. Houve apenas a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo para o dia do Senhor. Lembra? Do capítulo 5 de 1 Coríntios? Somente Deus o sabe. Entretanto, o apóstolo nos adverte. Apóstolo Paulo. O Senhor conhece o que lhes pertencem. Ele acrescenta ainda. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Que nós pensemos e possamos refletir na vida maravilhosa que Barnabé teve sem hipocrisia e que possamos ter nojo das coisas que fizeram Ananias e Safira e lembrar sempre que o Senhor contempla o mais profundo de nós, por mais que só você saiba do seu pecado. Entre todos os homens, você não compartilhou com irmão nenhum, com o pastor, nem com irmão nenhum. Saiba que o Senhor sabe do mais profundo do seu coração. Mas no seu mais profundo íntimo, o Senhor conhece. Esse é o Deus que nós servimos. E o que Ele quer é a não hipocrisia. Ele quer a verdade da nossa vida diante dele para sempre. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe na tentativa
e em conseguir, de fato, seguir as palavras do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, ó Senhor nosso, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, obrigado, ó Pai, porque Tu nos conduz e nos dirige os passos para seguir no estreito caminho, passar no estreito de todas as cavernas e passar por todas as dificuldades dos desertos, ó Pai amado. Tu nos conduz. Ó Pai, em nome de Jesus, nos dá força, que Teu Espírito nos faça, ó Pai, lembrar da Tua palavra em todos os momentos. Cuida da Tua igreja, ó Pai amado. Faz que a Tua igreja viva a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.